Neste vídeo eu vou fazer o mesmo tipo de teste que eu fiz a respeito de latência da TI-1 Q12, só que agora com o Audacity. Eu posso já fazer um resumo das experiências. A Q12, se for ligada, conectada direto no Audacity, eu não vi nenhuma latência, ou seja, não houve diferença de mensuração nos tempos. Vocês vão ver isso ao longo desse vídeo. Mas se eu usar a Lite-Host, aí eu já vou ter uma certa latência. É muito difícil eu colocar certinho o ponteiro para medir o tempo. Mas deu em torno de 200 milissegundos, entre 150 e 200 milissegundos, que foi mais ou menos o que foi medido também lá no Cakewalk. Cakewalk eu medi coisa de 200, 250 milissegundos. Mas é muito difícil porque colocar o cursor exatamente em cima do começo realmente não é muito fácil para mim que tenho dificuldade de visão. Bom, mas vamos ver no vídeo como é que foi o teste. Esta é a tela do Audacity. Nessa primeira trilha, a mais de cima, superior, essa aqui de cima, foi o som que eu gravei tendo como fonte o teclado. Então ele gravou essas notinhas aqui. Essa segunda trilha aqui é o microfone dinâmico através da TI-1 Q12 capturando o som que estava sendo emitido pelo alto-falante do teclado, já que eu dei como saída desse som não no alto-falante do computador, mas no alto-falante do teclado. E lá no teclado eu botei o microfone bem em cima do alto-falante, aumentei lá bastante o volume e fiz a gravação. Só que essa gravação aqui, o nível do sinal ficou baixíssimo, como característico da TI-1 Q12 sem amplificação. Então eu dei uma amplificação aqui de 35 dB, aplicando efeito nessa faixa. E o que a gente pode verificar é que você não tem atraso entre a emissão do som no alto-falante, a captação do som e a gravação no Audacity. Você não tem nenhum atraso aqui. Você vê que a coisa está praticamente perfeita. Se eu for tentar medir essa em milissegundos, aqui diz que aquele ponto é 406 milissegundos, que aqui eu estou com milissegundos, segundos e milissegundos. E se eu vier aqui na de baixo, minha vista não é muito boa, mas mais ou menos por aqui, talvez eu tenha errado um pouco, 389 milissegundos. Ou seja, se eu não cometi algum erro, eu até diria que chegou mais cedo a gravação do que a gravação pelo teclado. Bom, isso é o Audacity, né, o nome, né? Com a TI-1 Q12 direto no aplicativo. Aí eu vou interromper agora e vou fazer essa gravação aqui de baixo, passando pelo Lite-Host. Vamos interromper?
Bom, eu fiz a gravação aqui na parte de baixo, foi utilizando a Q/12 passando pelo Lite-Host. Não precisei dar ganho nenhum aqui, porque o Lite-Host já faz todo esse trabalho. E lá eu estou com 10 milissegundos de delay na programação dela. Mas como vocês podem ver, há um atraso aqui significativo, né? Então, vamos ver de novo aqui essa leitura aqui em milissegundos, daria mais ou menos por aqui. Esse problema de tecla de atalho no OBS é complicado, porque você usa umas teclas de atalho que o programa Audacity, por exemplo, também usa. Aí fez uma besteira aqui, mas não atrapalha o que a gente está querendo ver. A tecla que eu estou fazendo aqui, ferramenta, é essa, seleção. Então, se eu vier aqui, como eu estava pretendendo, e deu zebra, mas agora vou ter que dar o zoom, eu não enxergo. Aqui. Eu medi agora 406. E esse outro aqui é mais ou menos por aqui. Deu 592. Então vamos considerar o outro 400. 592, nós tivemos um atraso de 190. 190 a 200 milissegundos de atraso entre a produção do som no alto-falante e a gravação via microfone Q12 e Lite-Host. Quer dizer, então essa vai ser a diferença significativa. Lite-Host atrasa significativamente essa gravação, dá muita latência. Agora eu vou dar uma interrupção no vídeo e vou modificar a latência lá na Lite-Host para 2 milissegundos e ver se isso causa alguma melhora. Mas deixa eu parar aqui no OBS, porque tecla de atalho dá problema. Bom, eu agora coloquei 2 milissegundos. Mas, como vocês podem ver, o atraso ainda é grande. Eu acho que não mudou nada. Aqui vai dar aproximadamente 575. E aqui é o 406, né? 395. Por imprecisão, faz 400 e o outro é 575. Então, pode considerar como sendo... daria 163, 150, 200 milissegundos de atraso. Mas isso já demonstra que você utilizar a Lite-Host no Audacity também vai dar o mesmo problema de latência grande, independente da parametrização que a gente faça lá no Lite-Host. Vou interromper o vídeo. Como vocês puderam ver, o teste foi razoável com a Q12 direto no Audacity. Agora, não é um teste perfeito, porque eu não estou usando um instrumento na Q12, eu estou usando o microfone, quer dizer, é só um processo de lentidão da fonte sonora, reproduzir, o microfone pegar, entrar na Q12, vir para o Audacity, ou então passar
o Light Host. Eu espero que isso tenha dado alguma, vamos dizer assim, dica, né, de como funciona o atraso de latência no Audacity. Mas, como eu já afirmei lá no vídeo do Cakewalk, não é um teste perfeito porque eu não estou usando um instrumento. Agora, é aquela situação, Q12 direto no Audacity, você tem problema aí de baixo nível, você pode resolver isso posteriormente, dando ganho, né, aplicando um efeito de ganho. Não sei se tem como fazer antes, acho que não, antes da gravação acho que não. Mas é o que eu posso fazer para dar uma impressão. No meu caso específico, a Q12 vai funcionar bem, a Light Host vai funcionar bem, porque eu uso só como voz para efeito de produção de vídeo, evitando de usar o microfone lá no teclado. Porque qualquer configuração de filtro que eu faça lá no teclado, no caso do teclado não, no OBS, para melhorar a qualidade do áudio do microfone, eu iria prejudicar o áudio dos instrumentos, já que o teclado não tem um canal separado de microfone e áudio dos instrumentos, é um áudio só. Mexeu na qualidade do microfone, melhorou e piorou a qualidade do som dos instrumentos, né? Mas é isso aí, espero que o vídeo tenha ajudado em alguma coisa. Porque é muito chato fazer esse tipo de vídeo, porque tem que mexer muito com entrada de som, posição de microfone, dá confusão.